Olá, sejam bem-vindos. Olá, vamos começar quinta-feira. É a Live Terapeuta Responde, que a Dani vem aqui responder as perguntas que vocês enviam. Então, vamos começar o tema de hoje? Oi, querido. Oi! Bom, o tema de hoje é o seguinte. Antes, um pouquinho, da gente começar. Lembrando que a gente tem grupo gratuito de meditação ativa. A gente fala aqui o tempo todo sobre meditação ativa. Se você ainda não sabe o que significa isso, dá uma olhadinha nos meus destaques no Instagram, porque tem explicações lá. E eu todo dia estou falando alguma coisinha nos stories. Então, a gente tem todo o último domingo do mês um grupo gratuito de meditação ativa online. Que se você quiser participar, é só falar pra gente, quero participar, que a gente vai mandar o convite para você entrar no grupo. Acontece no Zoom às 10 horas da manhã, repetindo todo o último domingo do mês. E é uma grande oportunidade para quem quer começar a meditar e tá meio perdido, sabe? E tem um pouco de relação com o tema que a gente vai tratar hoje, que é o seguinte: sabe aqueles dias que você tá mais ou menos? Ou aqueles dias que você tá meio desesperada, não sabe o que fazer? Um dia que não tá legal. Tem dia que... Vovó falava assim, no dia, eu levantei da cama com o pé esquerdo hoje, sabe esses dias? E daí, nesses dias, a gente fica pensando muito assim, ai, mas eu tinha que fazer, eu tinha que acontecer, eu tinha que trabalhar, eu tinha que entregar o projeto, eu tinha que fazer 3 horas de ginástica, eu tinha que correr uma maratona, eu tinha que estar com a roupa mais linda do mundo. Justamente nesse dia, isso tudo vem à cabeça. E a gente vai falar, a Dani vai falar sobre isso hoje. E a mesma coisa acontece com meditação. Você quer começar, você sabe que melhora a sua ansiedade, você sabe que melhora a sua vida, que melhora tudo de uma forma geral, que você vai ficar mais relaxada, que você vai dormir melhor, que você vai ser mais produtiva, que você vai ser mais feliz. Só que fica aquela coisa assim perdida. E agora? Tá, por onde eu começo? Então, o grupo é uma ótima oportunidade para você começar com um acompanhamento de quem entende do assunto. Dani, o que fazer nos dias que a gente acorda com o pé esquerdo? Ou o que não fazer? Basicamente, hoje, né, a gente tinha o compromisso de vir aqui, terapeuta responde, e aí eu falei com a Ana, falei, Ana, hoje eu tô me sentindo tão vazia, tá tão engraçado, chegou alguma pergunta? Ela disse, não, não chegou pergunta. Aí vem aquela coisa, o que que a gente faz? Se a gente entra na cabeça, é aquela coisa de a cobrança, a sensação do fracasso, o medo, enfim, o que que faz? Faz o que você gosta de fazer. A gente gosta de conversar sobre isso. E aí vem o movimento. Começa a mudança nesse momento de você olhar e dizer o que, que vai me nutrir. Se de repente está faltando energia, se de repente está faltando ânimo, o que, que eu faço? Eu me agarro ao comprometimento. Nessa última live da gente, eu falei a diferença entre força de vontade e comprometimento. Força de vontade é aquilo, às vezes a vontade muda, às vezes a vontade não aparece. Se você for depender de força de vontade, é aquela história da dieta na segunda-feira. Não rola. Mas se você tem comprometimento, aí não. Aí você olha e diz, espera aí, o que que pode começar a mudar a minha energia? Eu colocar uma ação construtiva na direção daquilo que me dá prazer. Então, é óbvio que, como a Ana falou, né, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que trabalhar, tem coisas que a gente vai ter que enfrentar, apesar de não ter vontade. Mas se você vem desse lugar, já que eu tenho, como é que eu vou me colocar? De repente, aquilo, eu não posso deixar de trabalhar hoje, mas eu posso trabalhar sem abrir mão do comprometimento e respeitar o momento que eu estou vivendo. Esse momento é um momento esvaziado, é um momento desenergizado. Então, eu tenho que arrumar um jeito de me mover trazendo a nutrição para isso. A meditação nesses dias, especialmente quando você acorda com o pé esquerdo, é ideal, porque ela faz a energia se mover.
ela faz você fazer uma reconexão, ela o espaço seguro para, de repente, você expressar a emoção que está te dando esse desânimo. Então, se você já acorda com o pé esquerdo, levanta, vai meditar. Já altera o quadro. Se você não pode meditar de manhã, aí é aquilo, passa o dia consciente. Passa o dia, pô, se de repente eu estou desanimada, eu vou levar uns lanchinhos. Eu vou me levantar com mais frequência, não vou passar direto o tempo todo sentada. De repente eu vou estar mais atenta para beber mais água, porque a desidratação traz essa sensação de falta de energia. Então, tem mil coisas que você pode fazer para transformar um momento desafiador num momento criativo. Basicamente, é aquela coisa de se manter acordado. Isso está acontecendo comigo. Então, como é que eu posso lidar com isso? Todo o processo da meditação é enraizar nesse lugar. Qual é a minha realidade interna? Como é que eu posso me tratar com amor? Não é fugir da vida, não é evitar as coisas, ao contrário. Aliás, depois eu vou até indicar, eu comecei a ler um livro falando a respeito do estresse, e eu achei muito engraçado, porque uma das coisas que o pesquisador coloca, ele fala, gente, o estresse tem muito menos a ver com o que acontece do que com a interpretação que a pessoa faz do que aconteceu. E ele põe o tempo todo, o estresse vem de uma carga emocional mal trabalhada. Então, é aquilo, a coisa acontece e você põe o peso da tua realidade interna. O peso emocional. Então, não saiu como eu esperava. Ok, vamos lidar com o novo. Mas se você está no lugar errado, você vai dizer, não aconteceu do jeito que eu esperava. Então, eu fracassei. Então, eu não vou conseguir. Então, eu sou não sei o quê. Aí a coisa começa a ficar complicada. Se a gente percebesse que a consciência faz toda a diferença na qualidade da vida, ficava muito mais fácil. A gente para de brigar com aquilo que a gente não tem controle e começa a investir naquilo que realmente faz a diferença. Estar acordado. Basicamente é isso. Fala, Ana. A Dani já falou isso algumas vezes, gente. O único pecado é a inconsciência. É porque é na inconsciência que a vida sai do trilho, sabe? Aquele trem descarrilhado. É na inconsciência que a gente perde a vida. E é incrível isso, porque é uma fração de segundo. No momento que a gente trabalha a vida inteira, assim, trabalhando o autoconhecimento, trabalhando meditação, trabalhando respiração profunda, para a gente criar cada vez mais e mais e mais consciência. Mas existem os momentos e que é um flash, é uma questão de uma única, literalmente, respiração mais profunda e de repente você acorda. E o que está te fazendo mal no momento, exemplos clássicos. Eu estou permitindo estar num relacionamento com alguém que me machuca. De repente você vai estar lá buscando a consciência na meditação e tal, se tratando com mais carinho, prestando atenção, trazendo mais e mais consciência. E um belo dia você vai chegar. Acabou. Não me machuca mais. Eu não permito que isso aconteça mais. E aí toda a sua qualidade de relacionamento dali para frente é outra. Ainda que seja com a mesma pessoa. É outra. Tudo muda. Ai, mas o outro não vai mudar. Esquece o outro. Não entra, olha, quem entrar nessa pira de mudar o outro vai perder tempo, dinheiro, lágrimas e suor e ganhar frustração. Você estava falando, Ana, o negócio da consciência, né? Eu me lembrei que outro dia eu vi um vídeo do cara falando dos anúncios mais idiotas que ele já viu. E aí você vê que, na verdade, a sociedade conspira para as pessoas ficarem pequenas. Um que me veio imediatamente na cabeça é aquela história do lado do botão do elevador, dizendo não entre no elevador sem verificar que ele está lá. Aí o cara pergunta, gente, o cara que pode entrar no elevador sem dar conta que ele tá lá, ele vai ler a placa? Pois é. Teve um outro que era assim, roupa, não ponha a roupa para lavar na máquina com a criança dentro.
E assim, o cara mostrava as etiquetas. E as pessoas olham para isso como se fosse normal. Tem gente que acha super importante pôr a plaquinha do lado. É que nem a história da saída da garagem, que tem que ter um raio, um alarme, isso, aquilo. Gente, com barulho que não para. Quem é que escuta a sinaleira? Por quê? Porque, na verdade, está tudo tão excessivo que você anestesia. E nesse lugar de anestesia, você dorme. Quando você dorme, você para de viver. E aí aquilo, qualquer coisa, é um susto. Qualquer coisa ativa o sistema de emergência direto. Isso tem que parar. Aliás, eu não sei se estava dando para ouvir, mas aqui a máquina de lavar estava funcionando. Estava um furdúncio. Agora ela parou, deu aquele alívio. Então, daqui não Muito dá louco. pra ouvir. É engraçado esse negócio do quanto mais barulho externo, a gente tende a se anestesiar porque é over. A mente tem limite e o corpo também. E o excesso de tecnologia, dentre outras coisas, causa essa exaustão que obriga a mente a dar uma desligada mesmo. E aí é engraçado que quando você entra nesse lugar anestesiado, é onde entra a inconsciência, é onde a vida para. Eu vi outro dia um anúncio, não sei se foi você que mandou, Dani, acho que foi um anúncio falando um conteúdo da internet falando o quanto que os problemas alérgicos, rinite, sinusite, bronquite, asma, esses problemas respiratórios, eles cresceram à medida que o ser humano foi se afastando da natureza. E foi se colocando. A gente vive numa geração que passa 80% indoor, né? Dentro de casa, dentro do escritório, dentro do carro, dentro do transporte. É uma geração que você passa só 20% na natureza. Quando muito, assim, sendo otimista, né? E isso começou a gerar uma série de problemas respiratórios, porque o ar de todo lugar. Gente, não é o ar que você está num lugar cheio de árvore. Não dá para ser. Especialmente no Brasil, no verão, quando ar-condicionado o tempo todo. E aí começam esse tipo de problema respiratório, porque dá mofo literalmente dentro. E a gente não acorda para isso, aí acha que a culpa é do cachorro, é do gato, é da poeira, é do sei lá o quê. E aí começa a tomar mais e mais remédios e você não está tratando da causa, você está tratando da consequência. Então, nunca vai melhorar. Ainda nesses problemas respiratórios, que eu sofri bastante com eles, quando eu fui fazer meu tratamento das alergias, né? O médico falou que há 100 anos teve um outro médico que queria fazer uma pesquisa sobre os problemas alérgicos, como que aparece, por que isso se desenvolve, como é que a gente trata. E o médico de 100 anos atrás teve dificuldade de encontrar participantes, porque não tinha gente suficiente sofrendo de alergia. Agora, você vai encontrar quem não sofre de alergia. A gente se fecha, isso é só um exemplo para demonstrar que a gente se fecha e a doença chega. E a infelicidade chega. A gente se fecha dentro de casa, as doenças respiratórias chegam. A gente se fecha emocionalmente, as doenças emocionais chegam. E uma coisa alimenta a outra, tá? Não são separados, não. Falei separado aqui só a nível didático. Mas se você se fechar dentro de casa, as doenças mentais também chegam. Se você se fechar emocionalmente, as doenças físicas também vão chegar. E aí a gente fica nesse ciclo. Ficou doente, trata a doença. Ficou doente, trata a doença. Quando é que a gente vai abrir para a vida? Abrir para o amor. Abrir para vulnerabilidade, que quase ninguém fala. Gente, se você não se coloca vulnerável diante da vida, diante de quem você ama, sei lá o quê, como é que o amor vai entrar? O amor é um lugar de abertura. Se você está aberto, você está vulnerável. Agora, se você quer vestir a armadura o tempo todo, legal, ninguém vai te machucar. Mas também ninguém vai te amar. Não dá. Eu estava lendo esse livro agora, né?
eu nem lembro nem o nome, mas enfim, ele fala inclusive de toda a movimentação cérebro, neurônio, hormônio, enfim, todo o mecanismo interno do corpo. E de novo, volta aquela coisa, é urgente que as pessoas comecem a estudar a respeito do sistema, né, do corpo inteiro. E aquilo, a mecânica, não precisa nem ser espiritual não, a mecânica. No momento em que você começa a estudar como o corpo funciona, você começa a ver que tem uma coisa ali de espiritualidade absurda. Porque até hoje se sabe muito pouco. A gente sabe muito e ainda sabe muito pouco. Mas é um sistema tão eficiente, tão... Cara, é uma loucura. Realmente, eu fico olhando, eu cada vez me apaixono mais porque é primoroso demais, é especial demais. E a gente trata como se fosse lixo. Isso precisa mudar. Por exemplo, hoje eu vi, agora o número de míopes está aumentando desesperadamente, principalmente em criança. E uma das coisas que eles estão colocando é o número excessivo de horas olhando para o celular. Porque, na verdade, aí junta, né, o corpo e o dia a dia. A gente tem uma mobilidade, então o olho, na verdade, ele não é preparado para passar horas olhando fixamente para uma distância muito curta. Na verdade, você tinha que estar mobilizando o olho, porque a gente precisa do movimento. O fato de não fazer isso começa a criar uma série de problemas. E o que a gente não percebe é que é mais fácil prevenir do que remediar. Gente, isso é coisa de tataravó. Todo mundo fala isso, mas não escuta o que está dizendo. Curar é muito mais complicado, até porque o processo da cura, ele significa você dar de cara com a tua responsabilidade na doença. Isso dói. Por isso tem tanta gente que começa a meditar, começa a se autoconhecer, isso, aquilo, chega numa hora e foge, anestesia de novo. O que é uma perda. Outro dia eu estava pensando, falei, tem uma série de clientes que eu acho até engraçado, porque foram pessoas que vieram se trabalhando e tal, e quando chegou nessa horinha, né, de realmente assumir a responsabilidade, saíram correndo. E anos se passaram. São pessoas que eu de vez em quando vejo aqui, acolá e tal, e me dá uma tristeza enorme, porque elas são iguais. Não houve mais crescimento. Se não há crescimento, o que está acontecendo é a decadência do sistema. Ou seja, essas pessoas morreram antes de realmente voltarem a viver. Por escolha. Aí aquilo lá mais a vida, não é a vida. Não é a vida. É uma escolha. E é muito maluco porque a vida é aquilo, é o momento, é o dia a dia, é o aqui e agora. As pessoas são as pessoas próximas, são as relações familiares. Porque é isso. A gente fica achando que tem que ser tudo magnânimo, tudo enorme, tudo heróico, tudo super. Não, não é. O que é a vida? A vida é a capacidade de manter o coração aberto, de abraçar inteiro, de receber, de se mostrar. Outro dia eu estava pensando, eu vi um videozinho dessas pessoas que ajudam outras a se reencontrarem, né, com o negócio de moda, acertar o cabelo, isso aqui. Eu achei muito engraçado, que era uma senhora que ela se maquiava horrores. Realmente chegava a ser esquisito, porque ela achava que o colorido disfarçava o que ela era, no fim das contas. E a primeira coisa que pediram para ela fazer é tirar a maquiagem toda. E eu falei, gente, eu já vi isso acontecer tantas e tantas e tantas vezes. O natural dela, que para ela era pouco para as outras pessoas, era muito mais agradável e convidativo do que toda aquela produção. E o que a gente não percebe é que quando você faz esse acordo com o social, abrindo mão da sua verdade, abrindo mão do seu conforto com você mesmo, você cria uma energia esquisita que as pessoas sentem. Então, aquilo, se você precisa estar sempre com uma máscara, você não está dizendo para mim que você quer proximidade. Você não está me convidando a ter uma relação com verdade. E aí a pessoa acha que ela, na verdade, não é suficiente. Não, ela seria suficiente se ela fosse. O problema é que, como ela acredita que não é, aí fica aquela conversa de louco com maluco. E dá uma dó, porque é totalmente desnecessário.
É cruel, fica pesado. Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, gente, tudo bem, o que é a vida? A vida é um minuto que está aqui. A vida é aqui e agora, o tempo todo. É uma escolha o tempo todo. Eu lembro que tem um livro que agora também, enfim, não vou lembrar o nome, mas um pergunta para o outro, qual foi a coisa mais corajosa que você já disse? E a resposta é, me ajuda. Gente, é isso. Me ajuda quer dizer, eu estou me abrindo, estou me mostrando e estou sendo vulnerável. E isso faz a diferença. Por mais assustador que seja. Não, você pode não receber ajuda, você pode ser traído, você pode um monte de coisa. Como também pode ser acolhido, pode ser amado, pode ser respeitado, pode ser um monte de coisas felizes. Agora, certo é o seguinte, se você continuar fechado, nem uma coisa nem outra. Então, aquilo mesmo desanimado, lembra, qual é o meu comprometimento? Qual é a coisa que realmente é minha responsabilidade? A minha saúde e a minha felicidade. Se eu tiver as duas coisas, eu conquisto o mundo. Mesmo que seja um mundo desse tamanho. De repente você vai descobrir que um mundo desse tamanho é muito mais do que o suficiente. Porque tem gente que tem um mundo enorme e continua vazio. Perfeito. Com relação ao negócio do corpo, vale pontuar que é muito engraçado essa questão de assim, como o nosso corpo é cheio de detalhes que a gente desconhece completamente. No último grupo de meditação, o que que a gente faz? Meditação ativa, você vai começar a fazer uns exercícios e a respiração vai aprofundar. E quando a respiração aprofunda, o que que acontece? A emoção sobe. E isso faz parte do processo de autoconhecimento. Você deixar a emoção fluir, né? Sendo que o que tá te matando aí é você ficar entulhando. Enfim, e aí a gente fez uma meditação lá e uma das participantes falou, ó, era uma meditação que fazia uma parte em pé. Eu tava sentindo o joelho meio solto. De repente, quando eu estabilizei o joelho e trouxe, tinha um movimento de respiração, e trouxe o movimento mais para o resto do corpo, ao invés de ficar sobrecarregando o joelho, me deu vontade de chorar. É exatamente assim que nosso corpo funciona. Essa pessoa tem um padrão de forçar o joelho. E a gente fala o tempo todo, a indicação o tempo todo. Não força, não é para machucar, é para ser prazeroso, é para deixar a energia fluir, não é para deixar, não é para você se machucar. E com isso em mente, uma certa hora lá, ela fez esse movimento. Deixa eu tirar o sobrepeso que eu estou botando no meu joelho e usar o resto do corpo, porque afinal de contas eu tenho o resto do corpo inteiro. Não precisa botar todo o peso lá. Enfim, isso tudo fazendo. E aí subiu a emoção. É exatamente isso. De repente você está carregando aqui um tijolo nas costas. Seu pai, seu tio, sua avó, sua prima, seu cunhado, tá todo mundo aqui. Aí de repente você vai fazer, tirou o peso. Quando você tira esse peso, o que que vai acontecer? A emoção vai subir, ou de alívio por ter tirado o peso, ou de você perceber o tamanho da dor, o quanto você se machucou de ter levado todo mundo nas costas e o quanto isso doeu para você. Você vai liberar essa dor. Ou de raiva, que ódio porque isso aconteceu. Não importa. O que é muito comum é quando você começa a trazer um movimento consciente para o corpo e aprofundar a respiração, isso tudo vem à tona e você pode liberar. E o corpo é a nossa ferramenta, é o que é cheio de riquezas que te proporciona a fazer essa liberação. Tanto que toda hora que você vai ver alguém nervoso, desesperado, ansioso, o que você fala para a pessoa? Respira. Faz uma respiração. Ô, fulano, respira. Você está muito nervoso, respira.
Não é isso? Mas é exatamente isso. Só que o que a gente faz é num nível mais profundo, não é só... Pronto, já respirei. Não, é... Vamos respirar mesmo e deixar isso fluir. A respiração é uma ponte. Eu vi outro dia, mais uma vez, uma entrevistadora perguntar a uma cientista qual é a maneira correta de respirar. Cientistas adoram dizer pelo nariz, porque faz a filtragem, não sei o quê, porque aquece, porque faz, porque acontece, porque pipi, papapá. Aí eu fiquei parada, fiquei olhando, falei, tá, vamos lá, essa é a parte científica. A parte espiritual diz, respira, ponto. Nenhum guru, nenhum mestre iluminado disse, respira desta forma. Na verdade, diz, respira, quanto mais melhor. Aí me veio uma sensação engraçada, eu falei, por que essa preocupação de como respirar certo? Se você pensa em como respirar certo, você já está trazendo um mecanismo de controle. O medo de respirar profundamente e eficientemente vai porque você intui que se você respirar, você vai perder o controle. Então, qual é, para mim, na minha opinião, qual é a maneira de respirar certa? É a maneira onde você se sente confortável sem estar no controle. Porque aí você flui. Se você vai fazer isso de ponta cabeça, 3 inaladas, 3 expiradas pela boca, sentado em pé, para mim, tanto faz como tanto fez. A questão é respirar suficientemente amplo e profundo para você se sentir confortável, independente do que você esteja sentindo. É um baita desafio. Esse negócio do qual é a maneira de respirar certo, é bom tomar cuidado porque tem um mecanismo de autossabotagem aí violento. É igualzinho o cara que toma 2 litros de Coca-Cola por dia. Aí, de repente, bateu uma consciência lá, pô, isso não tá legal, vamos mudar aqui a alimentação, vamos introduzir uns troços assim mais bacana. Toma 2 litros de Coca-Cola por dia, né? Zero não, dá com açúcar mesmo. Aí, vamos comer esse frango aqui. Eu só vou comer se for um frango orgânico. Senão eu não como. É o mesmo mecanismo. Eu não vou aprofundar a respiração que eu não sei respirar certo. Vem para o grupo de meditação e respira do jeito que der. Pronto. Ou pega meditação, no meu Instagram tem um monte de meditação lá. De graça para você. Pega e faz do jeito que der. Não é? Não, só se não for orgânico, eu não vou comer. É o mesmo mecanismo. E ao mesmo tempo, você escuta as pessoas dizendo assim, mas eu não consigo respirar profundo. E fica nisso. E não percebe que a tradução de eu não consigo respirar profundamente é a tradução de eu não consigo amar profundamente. E Ana, é engraçado, tem gente que tem medo de respirar, porque acha, se eu respirar muito, o que vai acontecer? Eu falo, gente, como é que eu vou responder um troço desse sem parecer absolutamente surpresa? Aquilo, faz o seguinte, tenta não respirar e ver o que acontece. Agora, respirar mais, o que acontece quando você respira mais? Você se torna mais vivo. Então, respira. A gente consegue segurar a respiração até fazendo exercício de esforço. Você olha e diz, gente, o que é isso? O que é isso? Para que isso? Não é à toa que as pessoas se machucam. Se você está falando de musculatura, você precisa dar oxigenação. Mas a gente se contenta em respirar um pouquinho. Aí, por exemplo, é muito comum quando uma pessoa começa a abrir a respiração, sentir formigamento, sentir enjoo, sentir tontura. E dá aquela panicada porque acha que vai cair duro, vai morrer e tal. Gente, isso é só o corpo fazendo a adaptação que ele tem que fazer. E eu nem sei se ele não está celebrando lá dentro, porque finalmente ela está respirando. Mas até isso a gente teme. Que a gente decodifica sentir com estar ameaçado. Volta para aquele lugar lá de trás de infantilidade absurda. Uma hora você tem que sair disso, porque sendo infantil você não consegue tomar as atitudes que você precisa tomar para encontrar e construir a tua vida feliz e saudável.
Para amadurecer, você tem que se conhecer. Para amadurecer, você tem que entender o que acontece dentro de você a cada evento. E é muito engraçado, porque é aquilo, é uma tarefa para o resto da vida. Hoje eu estava meditando e tive a sensação, aquela coisa de você olhar e dizer, gente, como é bom ter a liberdade da mudança. Porque aquilo, já fiz essa meditação incontáveis vezes. E toda vez é diferente. O corpo é diferente, a sensação da respiração é diferente, a emoção que vem é diferente. A sensação geral é diferente. Porque aquilo, eu não sou mais a pessoa que eu era ontem. E isso, na verdade, não me assusta, me liberta. E aquilo, eu não sou comprometida com consistência. Aquilo tem que, se eu acredito nisso, eu vou morrer acreditando nisso. Não, eu acredito nisso agora. Amanhã não sei. O que eu posso te dizer é, eu quero saber a verdade. Então, meu comprometimento é a busca da verdade. E nesse mundo, isso é essencial, porque aquilo, um dia você acorda, aí o mundo descobriu que se você comer ovo, você vai ter um problema e vai ficar depenado. No dia seguinte, o cara fala, não, agora come ovo, porque ovo é super bom para a saúde. Aí no dia seguinte, ontem eu ouvi a história do café. Você não pode tomar café preto. E tem um monte de gente que fala, não, você só pode tomar café preto orgânico. Cara, se você se agarra num troço, você se fecha para a vida direto. Então, aquilo, qual é a opção hoje? Olha, isso aqui parece lógico para mim, então eu vou experimentar. Funcionou? Eu mantenho. Não funcionou? Vou mudar. Funcionou durante um tempo, passou a não funcionar? Eu vou mudar. Porque aquilo, meu sistema está mudando. Toda a minha química interna está mudando. O tempo está agindo sobre o meu sistema. Então, é ter a consciência para poder cada vez responder melhor. É aquilo, até engraçado. Ontem eu vi uma reportagem, um rapaz de 17 anos foi participar de uma maratona, 17 não, 27, de uma maratona incentivada por um coach aqui do Brasil, que não vê um caso, e 42 quilômetros. Com aquele esquema de não, porque você se supera, você leva o corpo à exaustão e vai adiante, não sei o quê, pipipi, papapá. Bom, resumindo a história, o guri foi nessa vibe e morreu. E agora querem escalpelar o pobre do coach lá, que obviamente foi infeliz, foi inconsequente, foi um monte de coisa, mas isso não é um caso. A minha questão foi, eu tenho 27 anos, começo a fazer um processo para melhorar minha vida, para abrir meus horizontes, isso, aquilo. Aí vem um retardado e diz para mim assim, agora você vai correr 42 quilômetros. Se eu sou adormecido, eu me levo à morte. Se eu não sou, eu vou dizer, eu vou correr até onde dá. Eu estou preparado? Não, não estou. Como é que está o meu sistema? Essa responsabilidade, as pessoas abriram mão. Aí vão querer fazer o coach frito. Gente, não importa que você frite o coach, porque esse tipo de pessoa que aceitou passar por isso e acabou morrendo, tem aos trilhões. E a questão não é o que as pessoas te dizem. A questão é a escolha que você faz. E essa escolha está sendo adormecida. É aquilo, eu vou na vibe. Acorda, a sua vida está em jogo. Ter consciência de como você funciona é absolutamente necessário para você encontrar as respostas que você busca, porque estão todas dentro. É isso. Basicamente. Gente, não tá legal. Voltando ao tema da live, não tá legal. Se trata com carinho. A gente se maltrata demais. Demais. Se cobra demais. Ah, então agora eu só vou ficar de perna pro ar e não fazer mais. Não é isso, gente. É aprender a se tratar com carinho. Encontre formas criativas de se tratar com carinho. Elas existem, elas estão embaixo do seu nariz. São simples. E são simples. A única coisa que atrapalha é você acreditar que não merece.
É acreditar que a vida é sofrimento mesmo. Acreditar que você tem que se conformar com a infelicidade. Você tem que se conformar em viver com pessoas que te machucam. O único problema está na crença. Bom, hoje a gente não trouxe muita solução, trouxe mais o problema mesmo. Foi questionamentos. Mas a gente sempre vem convidando, gente, vem trazer consciência, movimento, respiração, porque a partir daí você ganha clareza para fazer as suas escolhas. A partir daí você começa a enxergar o que está aqui embaixo do seu nariz. A vida é simples, a gente complica. Ok? Até Galera, terça. até a live de terça, ou até final de julho, live todas as terças e quintas, às 16 horas, do horário de Brasília. Um beijo e até a próxima.